Quero convidar você a abrir comigo o livro de Apocalipse. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Irmãos, eu estou iniciando hoje uma série de sermões, de 7 sermões, a respeito das igrejas de Apocalipse. Esse sermão ele é baseado no livro do Hernandes Dias Lopes, do comentário de Apocalipse. Então, durante essas 7 semanas, vai pular talvez o mês de agosto, que nós vamos ter outros pregadores, que é o aniversário da igreja, mas nós vamos dar sequência falando sobre as igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse. Cada uma dessas igrejas tem algo a nos ensinar, algo tremendo, amém? Coloca a mão no seu coração nesse momento e fala assim, ó: Pai, em nome de Jesus, fala ao meu coração essa noite. Senhor Deus, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de explanar aqui a Tua palavra. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essa palavra, que os irmãos possam receber e ter algo prático em sua vida a respeito daquilo que vai ser falado e daquilo que eles vão ouvir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor repreenda o inimigo que tenta muitas vezes, ó Pai, fazer com que nossa mente não esteja cativa ao Senhor. Que toda ação dele de roubar essa palavra caia por terra no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, me auxilie, me ajude, Senhor, a proclamar a Tua palavra com autoridade, que essa palavra possa realmente mexer com as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ler o texto capítulo 2 de Apocalipse até o verso 7. A carta à igreja em Éfeso. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a seu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos irmãos, o Espírito de Deus tem uma palavra específica ao nosso coração, à nossa igreja essa noite. A mensagem enviada à igreja de Éfeso é uma palavra viva, é uma palavra atual para a igreja hoje, para todas as igrejas hoje. Os problemas que aquela igreja enfrentou são os problemas que nós enfrentamos hoje. Perguntas tais como ser uma igreja dinâmica no trabalho de Deus num tempo de apatia. Pergunta como ser uma igreja fiel em tempos de perseguição no campo das ideias e teologias emergentes que estão surgindo. Como ser uma igreja vibrante no seu amor por Deus e um pelos outros, num contexto de tanto formalismo religioso e frieza nos relacionamentos. Como ser uma igreja ortodoxa, cheia de doutrina,
fiel à doutrina, num contexto marcado por misticismo e tantas heresias. Essas eram as questões que esses irmãos estavam vivendo naquela época. E essas são questões que nós estamos vivendo. A mensagem de Jesus à igreja de Éfeso é a mensagem de Jesus para a nossa igreja. Nossa sociedade é um retrato da cidade de Éfeso. Éfeso, meus irmãos, era a primeira e a maior e mais rica cidade da Ásia Menor. Era a metrópole, era a luz da Ásia. Éfeso ficava o porto, ali ficava o porto mais importante da Ásia. Era considerada a porta de entrada no mundo. Éfeso era também o centro de culto a Diana. O templo jônico, a deusa Diana, era uma das 7 maravilhas do tempo antigo. Éfeso era o centro também importante da religião pagã. Ali eles cultuavam o imperador, havia o culto ao imperador. Éfeso também era famosa como centro mundial da superstição. Pessoas vinham de todos os lugares do mundo, de todas as partes do mundo, para comprar amuletos e objetos mágicos em Éfeso. E ali em Éfeso era também o centro da imoralidade. Havia um templo à deusa Diana, e nesse templo havia centenas de prostitutas cultuais. As pessoas se prostituíam cultuando, as sacerdotisas cultuando a deusa Diana. A igreja de Éfeso, porém a igreja de Éfeso, não mais a cidade de Éfeso, estou falando da igreja agora, teve grandes pastores. O apóstolo Paulo foi um dos pastores. Apolo, aquele que falava poderosamente, foi um dos pastores. Timóteo, João. Aquela era uma igreja grande. Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja grande. Houve nessa igreja de Éfeso ricos sinais de avivamento. As pessoas, ao ouvir o evangelho, vinham publicamente denunciando as suas obras pecaminosas aos apóstolos. As pessoas convertidas ao ocultismo queimavam na praça pública os livros de magia. O evangelho espalhou-se por toda a Ásia através dessa igreja, através do testemunho dessa igreja. Essa igreja de Éfeso era uma igreja missionária. Essa igreja de Éfeso era uma igreja vibrante. E Jesus, então, tem uma mensagem para essa igreja. E essa mensagem também é para nós. A primeira coisa que Jesus faz, meus irmãos, ele dá a sua aprovação à igreja. No versículo 1, ele diz, olha, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus estava dizendo aqui que ele tem a liderança da igreja em suas mãos. Jesus não apenas tem a liderança, mas ele segura essa liderança em suas mãos. Ele exerce o controle da igreja. Nós, queridos irmãos, como igreja presbiteriana, estamos dentro das mãos de Cristo. E ninguém pode nos tirar. E Jesus, então, fala que ele visita a igreja e sonda profundamente. Cristo visita o seu povo, ele habita com ele, ele anda no meio dele, ele o inspeciona, ele o conhece. Jesus estava vendo a igreja por dentro e por fora. Ele anda no meio da igreja, diz o texto, para encorajar, para repreender, para chamá-la ao arrependimento. Os seus olhos são como a chama de fogo e nada escapa à sua investigação. Jesus olhou para a igreja de Éfeso e viu que o seu amor estava se esfriando. Jesus olhou para a igreja de Esmirna, a próxima igreja que nós vamos falar, e viu que lá havia a sinagoga de Satanás, e onde a imoralidade era tolerada. Jesus olhou para a igreja de Pérgamo e viu lá instalado o trono de Satanás. Jesus olhou para a igreja de Tiatira e viu ali a tolerância e a imoralidade de Jezabel. Ele olhou para a igreja de Sardes e viu que as suas obras eram íntegras. Ele avisou a igreja de Filadélfia que tinha posto uma porta aberta diante dela. Ele alertou a igreja de Laodiceia que estava pronto de vomitá-la na sua boca. Jesus sonda a sua igreja. E o que será que Jesus está vendo em nossa igreja? Frieza? Infidelidade? Mundanismo?
falta de amor, falta de fervor, impureza, secularismo. Tem visto uma igreja forte, vibrante, que o ama, uma igreja que o busca, que ora a todo momento? Jesus, ele aprova aquela igreja de Éfeso. E ele sondava aquela igreja. E ele faz alguns elogios à igreja de Éfeso. No versículo 2, ele diz, olha, eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja envolvida na obra de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, ocupada no serviço de Deus e dos seres humanos. Os seus membros eram plenamente ocupados em pregar o evangelho. Os seus membros cuidavam dos doentes, ensinavam os jovens, visitavam os idosos. A igreja de Éfeso era uma autêntica colmeia industriosa, todos trabalhavam. Cada membro estava fazendo alguma coisa para Cristo. A agenda daquela igreja estava sempre cheia de muitas atividades. A palavra aqui, meus irmãos, do trabalho quer dizer kopos. E essa palavra no grego dá um entendimento de um trabalho árduo, que demanda muita energia. A vida cristã, meus irmãos, não é para os frívolos, aqueles que não querem fazer nada. A vida cristã é para aqueles que querem trabalhar para o Senhor, e nós devemos gastar nosso tempo com Deus. E Deus, então, Jesus olha para essa igreja e vê que essa igreja é uma igreja envolvida. Ele vê também que essa igreja é uma igreja perseverante. Ele diz, olha, conheço o teu labor e conheço a tua perseverança. A cidade de Éfeso, meus irmãos, era um dos centros de adoração do imperador. E os habitantes da cidade praticavam magias negras, tinham uma profunda reverência pela grande deusa Diana. E ser crente naquela época era algo impopular. Ser crente naquela época era para ser perseguido, exposto à perseguição. E os crentes sabiam o que era ser desprezado. Aqueles irmãos sabiam o que era ser desprezado em público, o que era ser caluniado, o que era ser bisbilhotar na sua vida privada. E apesar de toda a pressão que os crentes de Éfeso, eles se manteram firmes, fiéis a Jesus. A palavra, meus irmãos, upomone, que é a palavra de paciência aqui, a perseverança, dá um sentido de uma paciência triunfadora. Eles perseveravam, foram pacientes até o final. Ninguém pôde deter a igreja. O sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. Então Jesus olha para essa igreja e fala, olha, vocês são perseverantes. E Jesus faz mais um elogio a essa igreja. Ele diz que essa igreja é uma igreja ortodoxa, doutrinariamente, ou seja, fiel na doutrina. O versículo 2 a 6 diz, olha que eles se manteram na palavra dos apóstolos. Paulo havia advertido aos presbíteros de Éfeso a respeito de lobos que haviam de penetrar a igreja, que haviam de penetrar o rebanho. E ele também haviam surgir do meio do rebanho pessoas que levariam a homens a pecar, a errar. E agora, nesse exato momento que que João está falando dessa carta, os lobos haviam chegado. As pessoas, feras, devoradoras, tinham se infiltrado no meio do aprisco e se levantaram falsos profetas, se levantaram pessoas que estavam disseminando doutrinas obscuras, perigosas para o evangelho, para o povo de Deus. Mas a igreja de Éfeso não caiu. A igreja de Éfeso, ela se destacava da sua pureza doutrinária e logo percebeu aqueles que no meio dela se levantaram com heresias. E ele fala do texto dos Nicolaítas. Os Nicolaítas, meus irmãos, eram os destruidores do povo de Deus. Eles estavam propagando suas doutrinas nocivas. Eles eram pessoas condescendentes com a imoralidade. Eles ensinavam que o sexo antes e depois do casamento não era pecado. Eles ensinavam que os crentes não deveriam viver uma vida diferente do mundo. Eles ensinavam que os crentes eles não deveriam romper com o mundo. Os nicolaítas, meus irmãos, eram piores que os pagãos, porque eles agiam infiltrados na igreja. Eles queriam gozar o melhor do mundo e o melhor da igreja. Os nicolaítas não propunham destruir o cristianismo, mas eles ofereciam uma nova versão dele, um cristianismo melhor, modernizado. A igreja de Éfeso identificou essas pessoas. A igreja de Éfeso identificou esses falsos ensinos, essas falsas obras, esses falsos apóstolos, e odiou e rejeitou a heresia.
Os crentes de Éfeso não separaram apenas as falsas doutrinas, mas também as falsas obras desses homens. Eles não foram estúpidos ao ponto de supor que a cordialidade cristã pode tolerar falsos profetas. Não, eles expulsaram da igreja essas pessoas. E, queridos irmãos, os crentes de Éfeso, eles eram super ocupados a serviço de Deus. Então, quando Jesus ele olha para essa carta, a primeira coisa que ele faz é um elogio. Então, lá no versículo 4, olha comigo, ele faz uma acusação à igreja. Ele diz: tenho, porém, contra ti, que perdeu o primeiro amor. A igreja perdeu a sua paixão por Jesus. Eles deixaram as alturas iniciais da sua devoção e desceram as planícies da mediocridade. Os seus corações perderam o calor da paixão, estavam frios. A luta pela ortodoxia, pela doutrina, o intenso trabalho, as perseguições levaram a igreja de Éfeso a um momento de aridez. Uma esposa, queridos irmãos, ela pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, com devoção. Uma esposa, ela pode ser fiel por dever e não porque está apaixonada pelo seu amor. E era isso que estava acontecendo com a igreja. A igreja era a noiva de Deus. Deus muitas vezes comparou a igreja, o Israel de Deus, como a sua noiva, e ele mesmo como noivo. Deus fixou nela o seu amor, ou colocou o seu amor, né, sobre Israel. E quando ele estava em tempos de amores, Deus tomou esse povo como seu, amou esse povo, lhe fez juramento, entrou em aliança com esse povo. Mas esse povo começou a fletar com outros deuses. Israel começou a ser amante dos deuses dos cananeus. Israel tornou-se infiel e abandonou aí o seu verdadeiro amor, o seu marido. E Deus, então, ele, como noivo apaixonado, ele chama a atenção desse Israel. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 2, ele diz: olha, lembro-me da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não semeia. Mas Israel fugiu da presença de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E ela deve apresentar-se a Ele como uma noiva pura, santa, sem defeito. Mas agora o noivo celestial vê que a sua noiva não está mais amando, que o amor da sua noiva está esfriando. Sabe aquela primeira sensação de êxtase, do amor? Aquilo havia passado. Sua antiga devoção a Cristo havia se esfriado. A igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. E o amante divino, Deus, meus irmãos, ele se entristece quando o seu amor não é correspondido. E ele olha para essa igreja, ele suspira por essa igreja. E ele olha e vê que essa igreja está deixando ele pouco aos poucos. Queridos irmãos, essa foi a primeira observação de Jesus. Então Jesus ele elogia a igreja de Éfeso. Jesus ele percebe que a igreja está se esfriando, que o amor está acabando, que mesmo em meio a perseguições, ela continuava firme, mas não amava o Senhor. Ela continuava firme na doutrina, mas não amava o Senhor. Ela continuava trabalhando para o Senhor, mas não amava o Senhor. Ela continuava tendo uma doutrina firme, mas sem amor pelo Senhor. E isso o Senhor Jesus viu. Queridos irmãos, sem o amor, o trabalho é enfadonho. Sem o amor, o sofrimento fica muito mais difícil de se caminhar. Sem o amor, a doutrina é morta. E Jesus viu isso. Então, lá no versículo 5 e 7, Jesus, então, olhando para a igreja de Éfeso, ele faz ali uma admoestação. Ele fala: olha, lembra-te, pois, da onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Jesus, então, ele dá uma ordem para que essa igreja lembre-se da sua condição anterior.
A filosofia do mundo, meus irmãos, diz que para você ser feliz, você precisa esquecer o passado, não olhar para trás. Mas a lembrança é um dom precioso. O passado é um encorajamento, é uma advertência para cada um de nós. Olhar para trás pode ser pecaminoso, mas também pode ser algo sensato. Olhar para trás é pecaminoso quando olhamos com olhos lascivos, como fez a mulher de Ló, para os pecados de Sodoma e de Gomorra, das quais muitas vezes fomos libertos já. Olhar para trás, meus irmãos, para os prazeres do mundo, uma vez que já pusemos a mão no arado, isso é pecaminoso. Mas olhar para trás, para corrigir os nossos erros, para darmos os passos necessários para um arrependimento, para uma restauração, isso é saudável. Nós não devemos viver no passado, mas lembrá-lo e comparar como éramos antes e como somos agora. Isso é uma experiência salutar. E é isso que Deus fala para essa igreja. Olha, lembra-te, pois, aonde caíste. Olha, é como um filho pródigo que começou o seu caminho de restauração quando lembrou da sua vida, quando lembrou da casa do seu pai. Então Deus dá uma ordem para essa igreja e diz, olha, lembra-se da sua condição passada. E Deus dá mais uma ordem para essa igreja. Ele diz, olha, arrependa-se do seu pecado. A igreja deveria olhar para trás e se olhar e se arrepender. E arrependimento não é apenas uma mudança passageira, queridos irmãos. Arrependimento não é apenas uma tristeza sentida pelo erro. Arrependimento não é apenas o tecido das palavras, nem muito menos as consequências dessas palavras. Arrependimento significa mudar de direção. Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso, olha, mude a sua direção. Vocês precisam mudar a sua mente. Nós precisamos mudar os nossos corações, os nossos sentimentos. Precisamos mudar a nossa vida. O filho pródigo disse, olha, levantar-me-ei, irei para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra ti. Ele teve uma mudança. Jesus olha para essa igreja e diz, olha, pratica as primeiras obras. A igreja tinha que recuperar aquilo que havia perdido. Ela tinha que praticar as obras que praticava no início. Ela tinha que voltar a se apaixonar por Cristo. Ela tinha que ser noiva apaixonada pelo seu noivo. Ela tinha que viver, trabalhar e enfrentar os perigos por amor a Jesus. Meus irmãos, ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. A prova do fruto do arrependimento é uma vida transformada. É tempo de voltar a Deus. É tempo de você voltar a Deus. É tempo de você que se afastou, é tempo de voltar a Deus. Você que está frio na fé, é tempo de voltar a Deus. Você que deixou de ler a palavra, de orar, é tempo de voltar a Deus. É tempo de recomeçar. Como Pedro recomeçou. É tempo de voltar para casa, como o pródigo voltou. É tempo de reconstruir o altar do Senhor que estava em ruínas. Jesus olhou para essa igreja e diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E essa igreja recebe, então, uma solene advertência no versículo 5. Nenhuma igreja, meus irmãos, tem um lugar seguro permanente nesse mundo. Ela está continuamente sob julgamento. Nós estamos continuamente em julgamentos. Quando o juízo começar, ele vai começar pela casa do Senhor. O tempo é chegado. E o julgamento começa pela casa de Deus. A igreja fria não pode representar Cristo no mundo. E quando eu digo a igreja, lembre-se que eu não falo de uma estrutura de igreja presbiteriana. Eu falo da minha vida, porque eu sou igreja. Você é igreja. A igreja de Éfeso ouviu a exortação de Cristo. Ela ouviu isso que Deus havia falado e ela afirmou-se. No século II, o bispo Inácio de Antioquia, ele dá testemunho da vitalidade dessa igreja, que essa igreja se despertou novamente. Mas, muitos anos depois, uma geração se levantou, uma geração surgiu que esqueceu-se da igreja de Éfeso, que esqueceu-se do Senhor. E a ameaça foi cumprida quando Deus diz que Ele haveria de mover eles daquele local. E aqueles irmãos esqueceram, e a igreja de Éfeso deixou de existir completamente. Desde então, meus irmãos, essa igreja nunca mais foi restaurada. Ela perdeu o tempo da visitação.
Essa igreja perdeu o tempo da oportunidade. Ela deixou de ser testemunha de Cristo. Ela tornou-se um montão de ruínas. A igreja de Éfeso desapareceu da face da terra, porque ela deixou o primeiro amor. E a despeito dos grandes privilégios que a igreja de Éfeso estava tendo, a despeito de tudo que ela estava vivendo, ela correu o risco de perder a sua luz, e perdeu a sua luz. A igreja que perde o seu amor, ela perde a sua luz, ela perde a sua potência de influenciar as pessoas, ela perde a graça de representar a Cristo e ser o aroma de Cristo na sociedade. A igreja que não tem luz, a igreja não tem luz se não tem amor. E muitas igrejas hoje, no Brasil e fora do Brasil, têm deixado de existir porque abandonaram o primeiro amor. Seus templos são transformados em museus. Seus membros ficaram dispersos. Outras igrejas perderam sua capacidade de brilhar. Os seus edifícios podem até continuar. Os seus pastores continuam pregando. A sua congregação continua se reunindo. Mas o seu candelabro foi removido. A sua unção foi tirada do local. Eles não têm luz. Não tiveram luz, porque não tiveram amor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele diz aqui no texto, uma palavra para o vencedor. No finalzinho ele diz, lá no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Cada uma das 7 cartas que nós vamos falar, todas elas têm uma promessa ao vencedor. Todas elas têm uma promessa para aqueles que obedecem a mensagem, o que o Espírito diz à igreja. Alimentar-se da árvore da vida é gozar da vida eterna no céu. Nós já desfrutamos da vida eterna aqui, mas vamos também desfrutar de uma vida infinitamente maior e poderosa por vir. Mais do que a vida eterna é conhecer o Senhor, é amá-lo, é amar o seu Filho, Jesus Cristo. O céu, meus irmãos, nada mais é do que a morada do amor, porque ali reside a Santíssima Trindade. Jesus está passando no meio da igreja nesse momento, nessa noite. E Ele está sondando os pastores. Ele está sondando os presbíteros. Ele está sondando os diáconos. Ele está sondando os adolescentes. Ele está sondando os jovens. Ele está sondando as crianças. Ele está sondando os anciões. E o que será que o Senhor está vendo nessa igreja? Quais os elogios que Ele tem para essa igreja? Quais exortações? Que mudanças precisamos fazer? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser uma igreja que o ame de todo o coração, de toda a força e de todo o pensamento. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero louvar o Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. Uma igreja, Deus de Éfeso, uma igreja pujante, forte, que tinha grandes líderes, mas uma igreja que morreu, porque abandonou, Senhor Deus, o primeiro amor. Senhor, tem misericórdia, porque quando eu ouço isso, Deus, eu lembro do meu tempo de juventude, Deus, de quando tudo era mais fácil fazer, de quando tudo, Senhor Deus, era tão simples, e hoje, Senhor Deus, como as coisas são difíceis. Deus, ajuda-nos a voltar ao primeiro amor. Ajuda-nos a fazer as coisas para o Senhor, como fazíamos lá no começo, quando nos convertemos. Ajuda-nos, ó Pai, a ler Tua palavra, a buscarmos o Senhor, como fazíamos lá quando o Senhor nos alcançou na primeira vez, naquela primeira oportunidade, que o Senhor aqueceu o nosso coração. Ajuda-nos a voltar, Senhor. Ajuda-nos a fazer as coisas para o Senhor, trabalhar para o Senhor de uma forma que
não seja enfadonho, não seja cansativo, mas seja alegre, seja algo feliz, como nós fazíamos muitas vezes lá, Deus. Dávamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, e era tudo muito bom. Deus, ajuda-nos, ó Pai. Que essa palavra que o Senhor trouxe à igreja de Éfeso, Senhor, possa se cumprir, Deus, o versículo 7, que diz que aos vencedores o Senhor dará o alimento da árvore da vida. Que nós possamos comer desse alimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.